Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Nosso texto para a leitura da palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo 7. Amém? Amém. Josué, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas ordenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, e se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse:
verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Amém? Todo mundo entendeu tudo aí ou não? Amém? Eu fiz questão de ler os 26 versículos, porque nós vamos falar sobre eles, né? Mas é importante que, se eu começar a perguntar aqui para a igreja, alguns não vão saber o que está acontecendo. Quem aqui sabe o que estava acontecendo nesse capítulo 7? Então, para a gente aprender a Bíblia, a gente tem que aprender o contexto da história. A gente precisa saber o que estava acontecendo. O que a igreja, alguém aqui pode me dizer o que detectou durante essa leitura? O que você conseguiu enxergar durante a leitura que nós fizemos? Quem pode participar comigo, igreja? Pode alguém falar alguma coisa? O que estava acontecendo aqui? O que estava acontecendo? Primeiro, vamos destacar as pessoas, né? Lembra que eu já ensinei isso? Quais as pessoas que eram participantes nesse contexto aqui de leitura bíblica que nós fizemos? Quem estava aqui? Fala comigo, igreja. Quem estava participando aqui? Hein? Josué. Quem mais? Os israelitas. O povo, né? Israel de Deus. Quem mais? O Deus, né? Principalmente Deus, né? Principalmente Deus. Quem mais? Hein? Tem um povo aí que pôs Israel para correr. Jericó, o povo de Jericó. Não é Jericó. Não, estou marcado de. Jericó já tinha caído aqui. Ah, não? Olha o nome da cidade. Por isso que a gente, quando é beliscado, a gente fala o quê? O que a gente fala? O quê? Ai. É essa cidade aí, ó. Eles estavam em Jericó e de lá foram para Ai. De Jericó eles foram para Ai. Isso. Quem mais que tinha aqui? Tinha Acã e a sua família, né? Que são os personagens principais dessa história. Não é verdade? O que estava acontecendo aqui? Que o povo de Israel tinha sido derrotado. E aí a gente vai entender, através da história contada aqui pelo próprio Josué, e Deus chega no momento aqui que Deus está falando com eles. O tema da minha pregação é que nós nunca devemos deixar de orar. Amém? Nunca, fala comigo, nunca devemos deixar de orar. Josué orou nesse texto, porque ele era o líder do povo. Moisés havia morrido e Josué estava liderando esse povo. Josué orou aqui?
Orou ele e os anciãos. Mas tem uma coisa que a gente tem que estar atento. Qual o objetivo do diabo na vida do ser humano? Fala aí, fala bem alto. Matar, roubar, destruir. Deus falou com aquele povo que ele estaria no meio dele. Nós estudamos há poucos dias aí, falamos há poucos dias numa pregação. Josué tinha substituído Moisés e Deus falou com ele o quê? Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amém? E eu quero dizer para você aqui nesta manhã, para nós, né, e quem está nos assistindo, assim como Deus foi com eles, Ele também é conosco. Amém? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Mas para que Deus seja realmente conosco, né? Aqui a gente está vendo esta passagem, o povo está passando por algo e por causa de uma pessoa. E aqui a gente começa a olhar e entender o que foi escrito, que nós somos o quê? Cristo é a cabeça da igreja, nós somos muitos membros, mas um só corpo. Quando acontece alguma coisa com alguém ou com algum membro, todo o corpo vai padecer. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando acontece alguma coisa no meio de Israel ali, esse povo estava sendo derrotado. Talvez você já deve ter acontecido conosco, de nós falarmos assim: poxa vida, o que está acontecendo na minha vida? Se nós trouxermos para os dias de hoje o que estava acontecendo ali, a gente chega e fala assim: ah, mas eu tenho feito isso, tenho feito aquilo outro. E não, quando eu estou para alcançar determinada coisa, parece que eu ando. Quando eu vou alcançar e de repente eu... E aí esse povo começa a lembrar do que Deus havia prometido. Eu fico pensando dessa forma. Mas eu tenho estudado com a igreja aqui, algumas pessoas da igreja, lá no capítulo 23 de Números, eu não lembro o versículo agora de cabeça, mas diz que Deus não é homem para que minta. Deixa eu pegar aqui que está até marcado, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Né? Números 23, 19, para quem não... Quando eu olho essa passagem, eu preciso voltar um pouquinho ao tempo, pouca coisa, uns dias anteriores a esse daqui, desses acontecimentos, e percebo que Deus, quando chega e fala para Josué: Josué, eu serei contigo, não temas, estarei contigo, né? Não te espantes, eu sou teu Deus, eu vou à frente da tua peleja. Amém? Quero dizer para você que Deus está indo à frente da tua peleja, né? E quando eles estavam do lado de cá, fala assim: ó, estamos do lado de cá, mas precisamos passar para o lado de lá. Ou seja, nós precisamos avançar. Como cristãos, nós precisamos avançar, amém? Há uma caminhada que nós temos que avançar. E nessa caminhada, por exemplo, para aquela época tinha um obstáculo. Então o que eu quero dizer para você? Na nossa caminhada terá obstáculos. Porém, se Deus é conosco, quem será contra nós? Agindo Ele, ninguém vai poder impedir. Mas aqui o povo estava sendo impedido. Então eles estavam do lado do Jordão e Deus fala para Josué, e Josué passa a ordem antes, e ele fala: olha, vocês se santifiquem, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então aquele versículo que nós acabamos de ler, número 23, 19, ele começa a se tornar uma realidade. Embora eles já tinham passado por muitas coisas, muitos milagres que Deus já havia feito. Mas o homem é assim, né? A gente esquece as dádivas, a gente esquece de realmente adorar e glorificar o nome do Senhor. No primeiro embate, nós caímos. No primeiro embate, nós ficamos desesperados.
Esquecemos que tem um Deus, que se Ele não está à frente é porque algo fizemos, mas que Ele está ao nosso lado, aguardando a reconciliação, pode ter certeza. Então, Josué atravessa o Jordão, Deus abre o Jordão, eles comemoram a Páscoa, fazem a circuncisão do povo na terra prometida, e Deus começa aí, eles olham assim, ó, passou o Jordão, vem outro obstáculo, amém? Ou seja, passa uma crise, vem outra crise, passa um deserto, vem outro deserto. Assim a história está nos contando. Você já percebeu? Quando a gente conquista as coisas, ou seja, quando somos vitoriosos, a gente parece que não quer parar de comemorar, não é verdade? Não é? Não é assim? Queridos, eu me lembro de Neemias quando estava construindo os muros de Jerusalém, e diz que Sambalá, Tobias, né? Eles queriam detonar o povo de Israel, não queria que fosse reconstruído. E diz que com uma mão eles seguravam a espada e com a outra eles trabalhavam. Eles estavam o quê? Sempre o quê? Vigilantes, de noite e de dia. Amém? Eles estavam vigilantes. Então eles passam a terra, aí tem um primeiro obstáculo na terra nova, que eles tinham que conquistar. Deus deu, mas eu tenho que conquistar, amém? Deus dá, mas eu tenho que entrar e conquistar. Quem vai lutar? Você? Deus. Quando eu penso em lutar, eu sou derrotado. Sem Deus eu não sou nada. Então Deus dá estratégia para quê? Aquilo que todo mundo faz campanhas, faz um monte de coisa para derrubar as muralhas de Jericó. Vai lá por 7 dias, não é verdade? No último dia vocês dão 7 voltas. Depois que a trombeta tocar, o povo vai gritar e Deus vai derrubar as muralhas. Quem derrubou as muralhas? Foi o grito do homem? Foi as trombetas? Foi o homem que estava ali? Não, foi através da obediência do homem que Deus coloca a mão e derruba o obstáculo que está à frente da tua vida, para que você possa prosseguir em nome de Jesus. O Senhor está derrubando obstáculos esta manhã, em nome de Jesus Cristo. E ali Deus tinha dado uma ordem, fala assim: ordens são para serem cumpridas e não discutidas. Muitas vezes nós ficamos questionando a palavra de Deus. Quer ser bem-aventurado? O que é bem-aventurado? Abençoado. Seja obediente. O princípio da sabedoria é a obediência à palavra de Deus. Deus, quando você pega o capítulo 6, os versículos 17 e 18, dá uma olhadinha aí comigo, no livro de Josué. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Foi o que eu acabei de falar. Porém a cidade será condenada. Presta muita atenção. Leia comigo. Porém a cidade será condenada. Continue lendo para mim. Eu vou falar condenada, vocês continuem lendo. Porém a cidade será condenada. Leiam, queridos. Leia em voz alta. Ela, versículo 17. Porém a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. No 18 eu vou ler aqui. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Amém? Acharam aí? 6,
17, vocês estavam no 7? Mas eu falei 6. Eu falei 6. Mas ele falou. Então vamos lá, vamos fazer de novo, hein? Vai a igreja aprender, gente. Vamos aprender, gente. Então vamos lá. Porém, as cidades, 17, tá? Do 6 e 17. Porém, a cidade será condenada. Leia. Ela e tudo quanto nela houver. Somente gente. Só até o verso. Só esse pedacinho. Só quer nesse pedacinho. Guarda no teu coração isso. Porém, a cidade será condenada. Fala aí, igreja. Ela e quanto tudo nela houver. Ou seja, o que Deus está dando uma ordem, amém? Era comum nas guerras as pessoas tomarem dos despojos de guerra, dos espólios. Ou seja, as pessoas entravam na terra, guerreavam, o vencedor ia lá, tomava o gado, tomava ouro, prata, tomava de tudo. E aqui Deus está dando uma ordem, falando que da cidade de Jericó, aqui as muralhas de Jericó já tinham caído, os homens já tinham vencido, né? Estava para vencer ali, e está dizendo aqui, ó, a única coisa que vai sobrar de Jericó é Raabe, que cooperou com os filhos de Israel, ela e sua família, né? É que nós não entramos nos detalhes aqui, porque nós estamos falando de Ai. Então, o que está dizendo aqui? Deus está falando assim, olha, eu tenho pregado assim no estudo, não é bem pregar, né? Mas assim, a gente percebe que muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas não totalmente. Porque às vezes, para fazer a vontade de Deus, vai desagradar o meu coração, as minhas vontades, às vezes a minha preguiça, né? Às vezes ai não, mas se eu for fazer isso, aí eu vou perder aquilo, se eu fizer isso, eu vou deixar de ganhar tal coisa, né? E aqui Deus está falando, olha, esta terra será destruída, porque eles estão querendo destruir vocês. Então vocês não vão se contaminar. O que é contaminar? Vocês não vão entrar no pecado. Se eu desobedecer a Deus, o que vai acontecer comigo? Eu estarei em pecado. Porque, como a Bíblia fala, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem que abriu o Jordão? Fala para mim, para eles passarem a pé seco. Deus. Quem derrubou as muralhas? Deus. Quem deu vitória sobre Jericó? Deus. E agora nós vamos para a próxima etapa. Já comemoramos, agora é tempo de continuar. Amém? Então eu falei, como que é o tema da nossa pregação? Nunca deixe de orar. Esse povo tinha saído de lá todo, o estandarte aqui, ó, a bandeira arvorada aqui, para lá e para cá, nós somos campeão, não é assim? Não é verdade? Porque nessa semana aqui o Flamengo foi lá pegou um timinho lá e tomou de 5. Porque às vezes a gente se descuida. Fala comigo, o vencedor pode ser derrotado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se nós nos descuidarmos, nós podemos cair. Se você estiver andando na rua e de repente se descuidar por alguma coisa, você pode tropicar em alguma coisa, cair, bater a cara no poste. Já viram quando a pessoa né? Às vezes eu falo assim, a pastora fica brava comigo, né? E que eu dou risada quando alguém tropica. É uma coisa que a gente faz isso, né? Mas é uma coisa que para a pessoa que está acontecendo aquilo é ruim, né? Mas se torna engraçado, né? É que é politicamente incorreto dar risada disso, né? Então aqueles homens, a gente olha aqui, que logo no primeiro versículo diz que aqueles homens, e já dá um endereço de quem é. Porque aqui está falando de um homem que estava no meio de Israel. Olha só que interessante. Deus não convive com o pecado, queridos. Deus não anda no meio do pecado. Quando
quando Deus prometeu para Josué, não te deixarei, não te abandonarei, ele vai dar uma dica para Josué: Josué, tem alguma coisa errada. O que eles olham aqui, eles olham, às vezes, a aparência de coisas pequenas. A gente olha assim e a gente subestima. Sabe o que é subestimar? A gente fala: isso aí não tem problema. Vai lá, manda os espias, manda os homens olhar a próxima etapa que eles teriam que cumprir, que era uma cidadezinha chamada Ai, como nós lemos. E eles vão lá e veem que é uma cidadezinha pequenininha, que nem Suzano, perto de São Paulo. O que é? Pequenininho, não é? Ou não é? Hein? É bem pequenininho. Já pensou Suzano ser invadida por todo o povo de São Paulo? Imaginem isso. Era mais ou menos o que estava acontecendo, guardadas as devidas proporções. Para aquela época, o povo de Deus era mais de 2 milhões de pessoas, e aí tinha lá uma pequena população. Então os espias de Josué vão até lá falar: ali é tranquilo, não precisa pôr todo o exército não, manda uns 2, 3 mil homens, tá bom demais. Fala para o teu irmão do lado aí: não subestime o teu adversário. Principalmente se Deus não estiver com você. Será que Deus estava com eles? Não. Por isso que às vezes nós somos derrotados e a gente está achando que Deus está com a gente, e Deus não está com a gente. Quando nós celebramos a ceia, lá no capítulo, no 1 de Coríntios, capítulo 11, nós vamos perceber que do versículo 28 a 32, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, ela diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que há entre vós muitos que são fracos e que vão morrer. E acontece que a igreja, como organismo, toda ela sofre e passa por dificuldades por causa de membros. Não tem jeito. E assim estava acontecendo com o povo de Israel. E aqui logo no primeiro versículo já é denunciado que os homens prevaricaram, fizeram aquilo que não era de Deus, porque Deus havia dito que não era para pegar nada. Vocês leram lá, como nós lemos lá: porém a cidade será condenada. Será condenada ela e tudo quanto há nela houver. Ou seja, se está tudo condenado, aquilo que eu pegar, eu estou pegando para mim o quê? Fala comigo, igreja. Se está tudo condenado dentro daquilo lá, foi lá e tal, sobrou aquilo lá, já fez tudo que tinha que fazer, aquilo que sobrou lá, o ouro, a prata e todas as coisas estavam o quê? Condenadas. Lá no Éden, lá, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era uma árvore do quê? De condenação, lembra? Porque o dia que você comer dela, já estava a sentença. Certamente o quê? Morrerás. Se você tocar nessas coisas aqui de Jericó, certamente você está condenado. E às vezes nós queremos, nos dias de hoje, porque às vezes as coisas são prazerosas aos olhos, que isso é chamado de concupiscência, ou desejo exacerbado dos olhos. Eu olho aquilo e fico obstinado e não sei o que fazer. Uma barra de ouro, uma capa babilônica, é prata, é toda aquela coisa. Mas eu esqueci. Quem sabe Deus se esquece disso aqui? É só uma barrinha de ouro. Tem tantas aí, eu vou levar só uma barrinha de ouro, só uma capinha, porque, né? Uma capinha bacana, uma roupinha da moda, né? Eu não sei qual é a marca que está mais na moda hoje, um tênisinho na moda, mas não pertence a você. Tem coisas nos dias de hoje que são condenadas. E às vezes a gente vai se locupletar com aquilo que é condenado, com coisas que Deus não se agrada. Como ele não se agradava porque aquilo estava condenado, ele mesmo havia condenado.
Então, eles pegam ali, você viu esses primeiros versículos aqui? Os 5 primeiros versículos, tem alguma oração? Dá uma passada de olhos assim, nesses 5 primeiros versículos. O primeiro fala que tinha um pecado no meio do povo. Fala que tinha um pecado e que Deus está virado com o povo. Deus estava bravo com o povo. Do versículo 2 ao versículo 5, o que eles fazem? Bom, nós vamos ter que guerrear ali mesmo, né? A prepotência, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aquele timinho lá, quem já jogou bola aqui? Você já jogou bola? Já pegou um time muito fraco e tomou um sacode já? Com certeza. Não é assim que fala nos dias de hoje? Às vezes a gente entra de salto alto, né? Que nem eu falava lá quando jogava futebol de salão. Eu não era bola não, mas eu jogava um pouquinho. A gente entrava de salto alto, o salto ia quebrar mesmo. Quando a gente viu que o tempo tinha passado, tinha perdido o jogo. Assim estava acontecendo aqui. Nós estamos vendo aqui que Josué pega, escuta os homens ali, os espias. Ah não, é só mandar. Mas ele não fala uma palavra com Deus. Quando volta derrotado, que tinham mortos 36 e todos os soldados tinham batido em retirada, porque o povo de Ai tinha colocado o quê? Por isso que está falando, eles foram perseguidos até a pedreira. E ali eles perderam a guerra. E aquele povo que estava todo contra Israel, que não era só o povo de Ai, mas toda aquela situação que se encontrava ali, pelo caminho onde eles tinham que passar, eles ficaram sabendo, ó, Ai derrotou Israel. Ou seja, o Deus dele não está com eles. Porque eles conheciam o Deus deles. Sabiam o Deus que tinha tirado eles do Egito. Você sabe que da onde Deus te tirou? Eu sei de onde o Senhor me tirou. Por isso eu não posso andar com pés trôpegos, vacilante. Uma hora eu estou para a direita, uma hora eu estou para a esquerda. Não, a palavra de Deus é retidão. E nós não vemos nada nesses 5 primeiros versículos, Josué orando. Muitas vezes nós nos esquecemos, por isso que eu falei, como que é o tema da pregação mesmo, igreja? Como que é? Nunca pare de orar. Qual para uma próxima etapa da sua vida, que são decisões importantes, não entre de salto alto, entre de joelho no chão, entre de cara no pó, entre buscando o Senhor, entre para buscar o Senhor, com certeza, quando Josué se dobrasse, Deus ia falar para ele, não entre em Ai, porque tem pecado no meio de vocês. E o pecado no meio de vocês vai fazer com que vocês sejam derrotados. Tanto é que depois aqui nós começamos a olhar uma oração de Josué junto com seus anciões. Eles estavam o quê? De que forma? Desconsolados. E a oração aqui deles, se você for analisar, é uma oração de lamento. E ainda dizendo para Deus, querendo culpar a Deus, olha a oração dele. Ah Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para ser derrotado, para que todo mundo fale da gente. Pode olhar aí, se não está escrito assim aí, logo depois do versículo 5. Antes o Senhor tivesse deixado a gente do outro lado do Jordão mesmo. Porque o Senhor nos pôs nesse lugar aqui para a gente passar vergonha. E o que vai ser de nós agora? Todo mundo vai, nos dias de hoje, né? Quando acontece alguma coisa com a gente, vão tirar o sarro, vão ficar gozando da gente, vão vir para cima da gente, vão nos derrotar. Nós seremos povos dizimados nesse lugar. Aí Deus responde para ele, Josué, por que você está orando dessa forma aí? Não é tempo de você orar, se levanta daí. Ele não perguntou em momento nenhum por que eles tinham sido derrotados. Ele estava transferindo o problema do povo para Deus. Como muitas vezes nós transferimos os problemas que eu tenho que resolver
nós temos que resolver, nós ficamos colocando, Deus, tá vendo, Deus? Antes não sei o que, antes não sei o que lá. Não. É tempo de revelação do que está acontecendo. Deus vai te revelar no oculto profundo. Para Deus não há nada escondido. Noite não, né? Porque é de manhã. É uma manhã de revelação, de transformação de vida, de restauração do povo de Deus. Deus chega e fala para ele aqui, olha, ele não fala exatamente qual o problema, ele não fala quem é o problema, mas ele fala que tem um problema no meio da igreja, no meio do povo dele. Então disse o Senhor a Josué, versículo 10, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, os versículos que nós lemos lá, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Deus já começou a revelar, está enterrado no meio de alguma casa aí. Amém? Tem coisa condenada aí, enterrada aí, né? Às vezes, eu estou dando risada que me veio um negócio à mente aqui, que às vezes tem tanto sincretismo no meio da igreja, que às vezes a gente fala assim, fizeram macumba para fulano, enterraram não sei o que lá, e tem coisa enterrada e não sei o que. Eu quero dizer para você, querido, que o Deus que nós servimos não deixa que o mal se prospere sobre os seus, sobre os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Todo mal, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, e já caiu por terra em nome de Jesus Cristo, já foi vencido lá na cruz do Calvário. Aleluia! Cristo vive! Glória a Deus. E às vezes nós estamos aqui, Cristo está do nosso lado, o Espírito Santo, como já veio, já se cumpriu a promessa de Joel, lá em Atos 2, e ele, como Deus não convive com o pecado, ele fica do lado ali, como Deus está falando aqui com o povo, olha, pegaram de coisas condenadas, de coisas que não me agradam, mas ele dá uma receita. Pedro, que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Está falando, vocês perderam a guerra porque se contaminaram com as coisas o quê? Condenadas. Então muitas vezes nós perdemos determinadas guerras e batalhas porque estamos no pecado, gente, na desobediência. Muitas vezes é isso. E aqui está, aí ele fala assim, olha, agora vocês, ele diz aqui, não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Ei Deus, fala conosco nesta manhã. O que Deus está falando? Deus está dando uma oportunidade para nós, queridos. Vocês estão vendo isso aqui? Talvez essa seja a maior chave de tudo isso que nós lemos. Fala assim, existe um pecado. Deus está denunciando o pecado, amém? E Ele está falando que não será conosco, que você está perdendo batalhas porque está no pecado. Mas Ele está dando uma chance para mim e para você. Olha, se vocês, já não serei convosco, se, ó condicional, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Ei, 1 João capítulo 1, versículo 9, se você confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar pecados e vai continuar a caminhada com você. É tempo de confissão, é tempo de abandonar o pecado. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Seja obediente à palavra de Deus, e o Senhor continuará abrindo as veredas, endireitando veredas e abrindo os caminhos. Aleluia. Chave para Deus continuar com você, para Deus continuar conosco. Aí ele fala aqui, dispõe
e santifica o povo, ou seja, coloca todo mundo em oração. Aquilo que eles tinham subestimado, agora ele está falando, ó, aquela oração que você estava fazendo estava errada. Aquela oração de se jogar no pó lá, junto com os anciãos, ainda a igreja ali, com a sua cúpula reunida, orando errado. Mas agora ele está falando, agora é tempo de arrependimento, é tempo de confissão, é tempo de receber perdão. Quando você, o que você tem que fazer? É contristar, ficar contrito, ou seja, você e Deus. Confessar, o que é confessar? Você lembrar do que você fez e falar, Deus, eu roubei, matei, fiz tudo que não te agradava. Senhor, não quero mais fazer isso. Não quero ser mais o mal. Eu quero viver o versículo de 2, Gálatas 2:20. Já não quero mais ser eu, mas eu quero que tu vivas em mim. Contrição, confissão. Não adianta falar, pequei. Tem que ter arrependimento verdadeiro, para que o perdão seja derramado e Cristo continue caminhando com você, o Espírito Santo continue dentro de você. E a gente vai vendo a história aqui. Manda o povo se santificar. Então, ou seja, como o corpo de Cristo, o corpo tem que ser sarado, tem que estar junto. Você já viu o braço andar para lá, a perna para cá? Não tem jeito, senão não é corpo. E Deus dá estratégia aqui para Josué. Josué, amanhã de manhã, a coisa é cedo, é rápido, ó. Tem problema, tem que ser resolvido, ó, a toque de caixa. Diz a palavra do Senhor, eu não quero me alongar mais aqui, que eu acho que o principal já foi dito, que Deus foi revelando. Olha, está no filho de tal, filho de tal, filho de tal da tribo de Judá, e blá, 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 até chegar na família de... Qual o personagem que roubou tudo? Que não deveria? Que é muito pregado, né? A capa de Acã, que é a capa babilônica. Então ele fala, e chega nele, aí Josué, filho, fala para ele, filho, ó, não me esconda não o que está acontecendo, porque você já foi descoberto. Aí ele fala, ó, eu não pude resistir, né? Você pode ver aqui, ó, depois aqui, quer ver? Então disse Josué a Acã, versículo 19, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, porque foi Ele quem revelou, é isso que ele está querendo dizer. E a Ele rende louvores e declara-me, agora o que fizeste, não ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ou seja, tomei a capa, tomei o ouro, tomei a prata, fiz tudo, peguei todas as coisas que eram condenadas e trouxe condenação para dentro da minha casa, e de dentro da minha casa eu irradiei a condenação para todo o povo que perdeu a guerra para Ai. Agora, será que só foi este o motivo deles terem perdido a guerra para Ai? Não, porque sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se eles tivessem orado ao Senhor, Deus já teria revelado esse pecado antes deles entrarem em Ai e perderem a guerra. Por isso eu quero dizer para você, antes de você fazer qualquer coisa, verifique através da sua vida, através do Espírito Santo de Deus, como está a sua condição para a próxima etapa, em nome de Jesus Cristo. Amém. E diz a palavra que então Josué mandou seus cavaleiros, os seus homens, seus soldados, para ir na casa lá, na tenda, né, que eram tendas, para ir lá, e estava lá enterrado no meio da tenda lá, a capa babilônica, o ouro, a prata, e eles trouxeram. Queridos, fala comigo aí. O pecado não pode permanecer. Então, quando você pega a continuidade que foi já confirmado, está tudo confirmado, né? Aqui através da palavra, o que diz que foi pego? Aquilo que era condenado,
que estava condenado? A capa babilônica, o ouro, a prata, tudo que veio de Jericó estava condenado. Mas, aí você pega aqui, muitas vezes eu tenho escutado, o que tinha a ver os filhos de Acã, os servos de Acã, a mulher de Acã, que matou todo mundo, vocês viram? Que foram apedrejados, além de ser apedrejados, foram queimados, e se juntou um monte de pedra lá no Vale de Acor, que até hoje tem. Está escrito aqui. Por que essas pessoas, quem cometeu o pecado? Fala para mim, quem cometeu o pecado? Quem pegou a capa, quem pegou o ouro, quem pegou a prata? Quem foi? Quem foi, Fernando? Acã. E o que tinha a ver a filha dele, a mulher dele, enfim, ser morto junto com ele? Porque eles aceitaram. Aonde estavam as coisas? Dentro da casa. Quem mora dentro da casa? Vocês estão entendendo? Eu posso pecar direta, pegando as coisas. Ou indiretamente, vendo enterrar no meio lá e ficando. Pecado por ação, pegar as coisas. Presta atenção nisso. Pecado por ação. Amém? Pecado por ação. Pegar a capa babilônica, o ouro e a prata. Pecado por omissão. Quando Acã chega com tudo aquilo lá, abre um buraco no meio da tenda lá, aí eu estou vendo e ele está enterrando lá. Não fala para ninguém. Ah, não sou eu mesmo? Não é comigo mesmo? Quem está fazendo é fulano, não sou eu. Pecado por omissão. O castigo é o mesmo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, a igreja do Senhor disse que o Senhor Jesus, na sua volta, irá buscar a igreja que é santa e imaculada, sem pecado. Você já se envolveu em alguma coisa em que a pessoa está fazendo algo errado e você sabe, e a pessoa fala, não fala para ninguém, hein? Alguém aqui já passou por isso ou não? Vamos falar a verdade, todos nós já passamos. Todos nós já passamos. Como é que fica quando a gente está vendo a pessoa fazer a coisa errada e a gente abaixa a cabeça, não fala nada, mas dentro da gente a gente sabe que está errado. A gente está carregando um peso, muitas vezes por causa dos outros. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Uma vez retirado a condenação, o que é a condenação? A morte. Uma vez que foi sarada, santificada, o povo, a igreja, o que vai acontecer? Quando você se santificar diante do Senhor, Ele passa a caminhar com você, Ele passa a ir à frente de você, Ele passa a derrubar as muralhas, Ele passa a abrir o Jordão, Ele passa a abrir o Mar Vermelho, Ele passa a destruir os teus adversários, aleluia! E diz aqui no capítulo 8, que quando o povo se restaurou, quando a sorte de Sião se restaurou, nós ficamos, o Salmo 126 diz, nós ficamos como quem sonha, porque Deus foi lá e deu estratégias para que aquele que havia derrotado o povo de Deus fosse derrotado, e aí é derrubada, porque houve santificação, e Deus passou a andar novamente no meio do povo. Por isso é tempo de santificar-se, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de caminhar e pegar